Você já se pegou, hesitando, mesmo sabendo exatamente o que precisava fazer? Lá no fundo, você sente que tem uma direção, uma intuição clara, uma verdade interna que sussurra o caminho. Mas então vem o medo, o olhar dos outros, a dúvida que não nasceu em você, mas foi plantada por quem nunca acreditou em si. E mais uma vez, você recua, finge que não sabe, toma decisões que não representam sua alma, apenas para parecer certo diante do mundo. É assim que muitos vivem, cercados de barulho, opiniões, julgamentos e desconectados da única voz que realmente importa, a própria. Mas Ralph Waldo Emerson dizia: a confiança em si mesmo é a essência da grandeza. Ele acreditava que não existe liberdade sem coerência, que não existe força sem alinhamento, e que não existe vitória real sem confiança interior. Neste vídeo, você vai descobrir as 10 verdades profundas que aqueles que confiam em si já compreenderam e que os tornaram inabaláveis por dentro, mesmo quando o mundo à volta desmorona. Porque quando você confia em si, você para de pedir permissão, você para de se explicar, e finalmente, você começa a viver. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um chamado à sua verdade, para que você volte a confiar em quem sempre esteve aí, você. E se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo. Assim, ele pode alcançar outras pessoas, que também precisam se lembrar de quem são. O filósofo Ralph Waldo Emerson escreveu uma vez algo que abalou os fundamentos do pensamento convencional. Ele disse: confie em si mesmo. Todo o coração vibra com aquele cordão de ferro. Pense nessas palavras por um momento. Todo o coração, aquele cordão de ferro. O que ele quis dizer com isso? Emerson não estava falando sobre algum conceito místico ou filosofia abstrata. Ele estava descrevendo algo profundamente prático e profundamente pessoal. Para Emerson, a autoconfiança não era vaidade ou arrogância, era dever. Era uma obrigação moral para si mesmo e para o mundo. Ele acreditava que, quando falhamos em confiar em nós mesmos, não estamos apenas prejudicando nosso próprio potencial. Estamos privando o mundo de nossa contribuição única. A alma que não confia se torna dependente da aprovação, validação e direção de outros. Torna-se um espelho refletindo as expectativas de todos os outros, em vez de uma luz que emana sua própria verdade. Pense nesse conceito em sua própria vida. Quantas vezes você teve uma ideia brilhante, apenas para se convencer disso, porque parecia ousado demais, diferente demais, muito arriscado? Quantas vezes você sentiu uma atração em direção a um certo caminho, apenas para abandoná-lo porque as pessoas ao seu redor não podiam ver o que viu? É assim que Emerson estava avisando. Esta é a armadilha que mantém a maioria das pessoas pequenas. Emerson acreditava que o indivíduo despertado é soberano sobre sua própria mente. Soberania significa autoridade completa, propriedade completa. Quando você confia em si mesmo, quando desenvolve essa confiança inabalável em sua sabedoria interior, cria o mundo a partir de dentro, em vez de viver como um reflexo do que existe fora. Você se torna o autor da sua história, em vez de um personagem na narrativa de outra pessoa. Mas como passamos da teoria para a prática? Como realmente desenvolvemos esse nível de autoconfiança? Como nos libertarmos do vício em validação externa e aprendemos a navegar na vida de nossa própria bússola interna? É aqui que precisamos ser práticos, onde a filosofia atende à aplicação do mundo real. Ao longo de anos estudando o comportamento humano, psicologia e padrões de indivíduos altamente bem-sucedidos, identifiquei 10 verdades fundamentais que separam aqueles que confiam naqueles que vivem em dúvidas perpétuas. Esses não são apenas conceitos em que pensar. Esses são princípios a incorporar, práticas a serem implementadas e verdades para viver. Mas antes de te contar, escreva agora nos comentários: eu escolho confiar em mim acima de tudo. E se quiser dar um passo ainda mais profundo, compartilhe. Em que situação da sua vida você mais precisa começar a confiar em si mesmo? Sua resposta pode ser o início da sua virada e um espelho para quem está lutando silenciosamente ao seu lado. A primeira verdade é a seguinte: eles cometem erros, mas não têm vergonha de seus erros. As pessoas que confiam em si mesmas entendem algo crucial sobre o fracasso. Eles sabem que o erro não é o oposto do sucesso, é um passo no caminho para a verdade. Quando você não tem medo de estar errado, é livre para correr riscos, experimentar, forçar limites. A vergonha
é o inimigo do crescimento. Quando você libera a vergonha em relação a erros, você libera o medo que o mantém jogando pequeno. A segunda verdade, eles não pedem permissão para mudar. Pensem como isso é revolucionário. A maioria das pessoas anuncia suas intenções de mudar, buscando aprovação ou validação antes mesmo de começar. Mas aqueles que confiam em si mesmos entendem que a transformação real começa onde a complacência termina. Eles não precisam de um comitê para votar em sua evolução. Eles não precisam de consenso para se tornar quem eles devem ser. A terceira verdade é talvez uma das mais desafiadoras. Eles escolhem o silêncio sobre a explicação. Em nossa cultura de compartilhamento e justificativa constantes, isso pode parecer contraintuitivo. Mas as pessoas que confiam em si mesmas entendem que nem tudo precisa ser justificado. Nem toda decisão requer uma defesa. Nem todas as opções precisam ser explicadas a todas as pessoas que pedem. Há um tremendo poder em se sentir confortável com a confusão de outras pessoas sobre suas escolhas. A quarta verdade, eles confiam mais na intuição do que na opinião. É aqui que muitas pessoas lutam. Vivemos em um mundo que adora dados, lógica e conhecimento externo. Mas sua intuição é o seu sistema de orientação interna. É o processamento de informações em um nível que sua mente consciente não pode acessar. Aqueles que confiam em si mesmos aprenderam a valorizar essa sabedoria interior sobre as vozes mais altas da sala. A quinta verdade, eles não esperam estar prontos, apenas começam. A prontidão geralmente é uma ilusão, uma forma de procrastinação disfarçada de preparação. As pessoas que confiam em si mesmas entendem que você não se prepara para o próximo nível de sua vida. Você se levanta para conhecê-lo. Eles sabem que a confiança vem da ação, não o contrário. A sexta verdade, eles enfrentam a solidão como parte do crescimento. Esta pode ser a verdade mais difícil de aceitar. Quando você começa a confiar em si mesmo, quando começa a tomar decisões com base na sua bússola interna, em vez de pressão externa, pode se encontrar sozinho às vezes. Mas eles entendem que a solidão geralmente é o preço da autenticidade, e é um preço que vale a pena pagar. A sétima verdade, eles falam firmemente, mas ouvem profundamente. Confiar em si mesmo não significa ficar de mente fechada ou arrogante. Isso significa ter confiança suficiente em seu próprio julgamento de que você pode ouvir os outros sem se perder. Você pode considerar a entrada sem ser influenciada por todas as opiniões. Você pode ser influenciado sem ser controlado. A oitava verdade, eles não se comparam. Isso é a libertação de uma das maiores fontes de sofrimento da humanidade. As pessoas que confiam em si mesmas sabem que toda alma tem sua própria linha do tempo, seu próprio caminho, seu próprio propósito. A comparação não é apenas o ladrão de alegria, é o inimigo da autenticidade. Quando você para de se medir contra os outros, começa a se medir contra seu próprio potencial. A nona verdade, eles cumprem as promessas a si mesmos. Esta pode ser a verdade mais prática e imediatamente aplicável. A autoconfiança é construída através de pequenos atos de integridade consigo mesmo. Toda vez que você faz o que você dizia, sempre que segue um compromisso consigo mesmo, está fazendo um depósito em sua conta de autoconfiança. Toda vez que você quebra uma promessa a si mesmo, está fazendo uma retirada. A décima e última verdade, eles vivem em alinhamento com sua verdade, mesmo quando dói. Este é o teste final de autoatrito. Às vezes, viver autenticamente significa pessoas decepcionantes. Às vezes, significa fazer escolhas que os outros não entendem. Às vezes, significa ficar sozinho. Mas eles escolhem sua própria aprovação em relação a todos os outros. Porque entendem que a vida fora do alinhamento é uma traição à mais alta ordem. Essas verdades não são apenas conceitos para entender intelectualmente. São práticas para implementar, princípios para incorporar e opções para fazer todos os dias. Cada um representa uma mudança da validação externa para a validação interna, desde a busca de aprovação até a busca de autenticidade, de viver pelo comitê até a vida por convicção. Mas conhecer essas verdades é apenas o começo. A transformação real acontece quando você começa a aplicá-las em sua vida diária. Isso acontece quando você se pega buscando permissão e escolhe confiar em seu julgamento. Isso acontece quando você sente o desejo de explicar todas as decisões e escolher o silêncio. Isso acontece quando você deseja comparar sua jornada com a de outra pessoa e optar por honrar seu próprio caminho. Agora eu quero que você faça algo comigo. Eu quero que você feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine-se parado no meio de uma multidão.
Todo mundo está te observando. Eles estão esperando sua decisão. Eles esperam que você hesite, procure a aprovação, busque consenso antes de agir. Mas algo mudou dentro de você. Você sente aquele cordão de ferro sobre o qual Emerson falou. Você sente a força de sua própria convicção. Você não diz nada, você não se explica, você não pede permissão. Você simplesmente se levanta, caminha de forma constante e atravessa um caminho que só pode ver, porque agora você confia. Você confia em sua alma. Você confia no que se sente profundamente em seus ossos. Você confia em quem está se tornando, mesmo que essa pessoa não corresponda a quem os outros esperam que você seja. Isso não é fantasia. Isso não é uma ilusão. É isso que se torna possível quando você desenvolve autoatrito inabalável. É isso que se torna disponível quando você para de viver para a aprovação de todos os outros e começa a viver para a sua própria expressão autêntica. A jornada para a autoconfiança nem sempre é fácil. Haverá momentos de dúvida, haverá momentos em que as vozes das críticas parecem mais altas que a sua voz interior. Haverá situações em que ficar sozinho parece ser esmagador. Mas lembre-se disso, todas as pessoas que já causaram um impacto significativo no mundo tiveram que aprender a confiar em si mesmas primeiro. Toda inovação, todo avanço, todo momento de progresso da história humana começou com alguém que estava disposto a confiar em sua condenação interior sobre o consenso externo. Você tem a mesma capacidade dentro de você. Você tem o mesmo cordão de ferro vibrando em seu coração. Você tem a mesma capacidade de criar de dentro, em vez de reagir ao que está fora. A questão não é se você tem capacidade de autoatrito. A questão é se você está disposto a desenvolvê-lo, para nutri-lo, escolhê-lo repetidamente, até que se torne sua maneira natural de ser. A partir de hoje, você pode começar a fazer escolhas diferentes. A partir de hoje, você pode começar a honrar sua intuição sobre as opiniões de outras pessoas. A partir de hoje, você pode começar a cumprir as promessas para si mesmo. A partir de hoje, você pode começar a viver alinhado com a sua verdade, mesmo quando é difícil. Este é o seu convite para entrar em uma nova maneira de ser. Esta é sua oportunidade de se juntar às fileiras daqueles que confiam em si mesmos acima de tudo. Não porque eles são perfeitos, não porque nunca cometem erros, mas porque entendem que a auto-vida é a base de todo o resto. É o fundamento do sucesso autêntico, da felicidade genuína e da contribuição significativa. Escreva nos comentários agora: eu escolho confiar em mim mesmo acima de tudo. Faça essa declaração não apenas para mim, mas para si mesmo. Que seja um compromisso, uma promessa, uma linha na areia que marca o início de um novo capítulo em sua vida. E me diga, quais dessas 10 verdades ressoaram com você mais? Qual deles sentiu que estava falando diretamente com sua situação? Qual você está mais pronto para implementar em sua vida a partir de hoje? Se esta mensagem tocou em algo profundamente dentro de você, se você estiver pronto para continuar essa jornada de desenvolvimento inabalável, certifique-se de assinar esse canal. Aqui, cada vídeo foi projetado para ser um retorno ao seu centro, um lembrete de seu próprio poder, um guia para ajudá-lo a viver de dentro e não das expectativas de outras pessoas. Sua vida autêntica está esperando por você. Seu eu mais verdadeiro está chamando para você. A única pergunta que permanece é: você está pronto para atender essa chamada? Você está pronto para confiar em si mesmo acima de tudo? A escolha, como sempre, é sua.